Olá! O programa Conversa de Artista dessa edição recebe dois músicos profissionais de Ponte Nova, Bruno Felga e Davi Primavera. Eles vão realizar um bate-papo bem descontraído sobre suas profissões, curiosidades e algumas histórias. Divirtam-se então com mais este programa, que tem a realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ponte Nova. Olá! Eu sou o Bruno Felga, músico, produtor pontenovense. Estou aqui ao lado do meu querido amigo Davi Primavera para a gente iniciar a Conversa de Artista, um bate-papo entre dois músicos, dois artistas pontenovenses. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ponte Nova. E eu inicio esse bate-papo fazendo a pergunta clássica para o Davi Primavera. Davi, como que você iniciou a sua carreira? Quem te introduziu no meio artístico, na música? Rapaz, é uma pergunta que eu fico até na dúvida, não sei, porque acho que desde criança eu já tive envolvido com arte, não só na música, né, artesanato também. Na época eu tinha uma banda de rock, então era outra onda do que eu faço hoje. Então, assim, acho que eu fui me introduzindo nas tribos, né? Assim, não teve alguém, assim, não sei, posso estar cometendo uma injustiça, mas eu não sei, eu fui entrando, eu sempre fui procurando as tribos e me encontrando ali, sabe? Se encaixando. Sugando um pouquinho de cada um ali, né? No bom sentido da palavra. Pegando o que mais de proveito eu poderia ter naquela situação. Então, assim, acho que eu sempre tive envolvido com música, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse arte, né, música, né, já, como eu disse, já tive envolvido com outras coisas de arte, mas a música é o principal hoje. Uhum. Mas, assim, graças a Deus, eu tive um caminho bacana, com pessoas bacanas que vieram no meu caminho, que foram me dando oportunidades e segui em frente, e tô aí até hoje. Massa. Nessa, né? E você, como é que foi? O meu foi lá em Goiabal. Sabe aquela história? Quando eu era pequenininho lá em Barbacena. O meu é quando eu era pequenininho lá em Goiabal. Então, eu morava em São José do Goiabal, que a família do meu pai é de lá, e eu nunca tive nenhum contato com a arte dentro de casa, a não ser os discos de vinil que tinha lá em casa, quando a gente morava em Valadares, tinha uma sala de música. Antigamente as casas tinham isso, né? A sala de música. Tinha aquela vitrola da Gradiente, com aquelas duas caixas, com os falantes de 12, né? E a gente se reunia lá para poder ouvir música, e tinha discos de Rita Lee e tal. Mas a minha experiência era de ouvinte, com a minha mãe, né? Mas eu não tinha um músico na família que me influenciou. Posteriormente, eu descobri que tem alguns músicos na família, passei a ter contato com eles, mas eu acho que lá em Goiabal eu me descobri músico aos 14 anos, uma bela tarde de domingo, num churrasco, ouvindo o som, tocando, meus amigos ali, cada um passou a mão numa vassoura, num rodo, fingindo que era uma bandinha ali. Eu passei a mão num talher e na faca, que eu estava sentado à mesa, e era o que estava mais próximo de mim. Eu comecei a bater aquilo ali, vi que eu tinha ritmo e ali eu segui. Aí, a partir daí, foram surgindo, igual você falou, as oportunidades. E uma coisa que é interessante, que eu acho assim, que nós temos caminhos mais ou menos parecidos, que nós dois começamos muito dentro do rock, né? Aquela coisa. Eu acho que nossa geração foi muito influenciada. A gente viveu o auge do rock no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu acho que você talvez seja um dos caras que eu mais vejo assim, que transformou musicalmente, mudou e aprimorou de uma maneira assim, muito bacana. Eu acho que a qualidade do seu trabalho ele é uma ascensão assim, muito visível, sabe? E, obviamente, não desqualificando o rock, nada a ver, mas eu digo assim, questão de abrir mesmo, né, o seu leque na música. E eu também comecei no rock, fui tendo oportunidades, ouvindo, conhecendo novos estilos, assim como você. Você também considera isso?
Sim, eu considero. Você falou dessa coisa de casa, sendo um ouvinte, né? Mas eu também cresci, minha mãe é poetisa, cresci com essa coisa da poesia, sempre gostei de poesia. Tiveram músicos na minha família, meu avô era músico, meu tio também tocava violão. E eu entrei na aula de música junto com a minha mãe. E na época foi até estranho, porque ela aprendeu e eu não. E eu saí da aula do violão, tal, depois eu voltei e fiquei. Então essa coisa sempre teve presente. Agora o lance do rock que eu estava falando, eu acho que foi uma das coisas muito importantes na minha vida, que eu falo que foi a melhor escola que eu tive, foi ali, sabe? Tanto na coisa de escrever, de compor, né, de criar música ali com os amigos. Ali foi a melhor escola que eu tive, sabe? E uma coisa que acontece muito no rock, e que eu vejo, eu sempre discuto isso, é interessante que eu quero te perguntar isso. O lance de dar oportunidade às pessoas. Eu tive muitas oportunidades na vida, assim, na minha vida musical, né? De amigos que eu tinha como referência de músicos. Eu tive a oportunidade de ir lá dar uma canja no show do cara, de me chamar para fazer alguma coisa. Eu tive essas oportunidades. E eu gosto de dar essa oportunidade para as pessoas, né? Outro dia eu vi um produtor falando, eu achei interessante. O cara quer um espaço. Aí você tem que esperar o cara evoluir. Você fala, pô, me apresenta um trabalho seu. Pra me ver se eu vou te dar uma chance. Você não tá dando chance pro cara, não. Não. Entendeu? Vem aqui e faz. Se ficar legal, você continua. Isso é uma chance. Sim. Então, eu gosto muito disso, sabe? Por várias vezes, o pessoal, você é louco, colocar fulano de tal pra tocar com você. Eu falei, bicho, vem. Pode vir. O cara, às vezes, vai ali e faz uma coisa ruim no dia, mas o cara vai, a partir daquilo ali, vai evoluir, vai, sabe? Então, como eu tive oportunidade, eu gosto de dar essas oportunidades. E eu vejo na música, tô falando isso para a pergunta que eu vou te fazer. Sim. Eu sinto, quando eles falam que é uma panelinha, eu não concordo muito com isso, não. Existem, sim, algumas, mas não concordo muito com isso pelo fato de eu dar oportunidade para as pessoas também. Eu gosto disso. Mas eu sinto que vários artistas, você já trabalhou com artistas de renome, né, nacional, internacional. Então eu queria te perguntar isso, essa coisa que a gente que está do lado de cá, a gente, poxa, mas fulano de tal podia, às vezes, dar uma oportunidade para as pessoas, né? Igual eu vejo alguns músicos, então no caso você trabalhou com o Tunai. Como que é esse lado de lá? Tá. Eu acho que o que muda é só o andar, é só o patamar. Tipo assim, porque na realidade os artistas, eles carecem de oportunidades assim como nós, né? E igual você falou assim, de panelinha, grupos. Esses grupos, a gente pode citar Clube da Esquina, esses movimentos musicais, tropicalismo, o pessoal, né, do Nordeste, os nordestinos, Geraldo Azevedo, enfim, tantos outros, a galera do Axé, que começou com aquela história do meu amigo Luiz Caldas. Então assim, cara, eles começaram de uma maneira totalmente espontânea. Pensa comigo, nós dois aqui, igual a gente faz aquelas reuniões, aquelas resenhas nossas musicais e tal, de repente a gente vai crescendo aquele grupo ali, não significa que a gente não deixe outra pessoa entrar, absolutamente. É porque às vezes não fala a mesma língua, às vezes não rola empatia ou falta oportunidade, né? Que a oportunidade carece muito às vezes sim de boa vontade, de você simplesmente abrir a porta. Por exemplo, eu também dependi, né? Eu digo assim que o sucesso do meu trabalho, com toda a modéstia, ele veio através das oportunidades que eu tive. Foi aquele cavalo selado que passou na minha frente, eu montei nele e fui embora. Ou como aquele avião que decola e você tá nele ali, ele vai balançando e você tem que acertar durante o pouso. Então eu fui me adaptando. Quando eu comecei a trabalhar com o Tunai, eu era um analfabeto musical, assim, em relação à música popular brasileira.
Entendeu? Eu não conhecia a obra de Antônio Carlos Jobim, eu não conhecia a obra de ninguém, assim, praticamente, da música brasileira. Eu fui conhecer através desse trabalho que eu tive com ele. Eu conhecia rock, que era o que eu vivi. Mas ele me deu uma oportunidade por causa de empatia. Ele não precisava me dar a oportunidade. Ele morava no Rio de Janeiro. Quantos produtores ele conhecia, quantas pessoas tinham interesse de trabalhar com ele. De repente, numa conversa assim, Dona Lilá liga: oi, meu filho, Tonai tá aqui, vem cá pra você ficar com ele aqui, pra você conversar com ele, porque fica muito sozinho, entendeu? Você sabe como é que ela era. Eu fui lá naquela da gente ficar conversando, rolou a empatia, rolou a química e pá, trabalhamos durante 16 anos. Com ele, a oportunidade que ele teve foi Elis Regina que deu, que ela tinha essa coisa igual você falou, ela não estava julgando ninguém. Ela pegava e falava assim: quero ouvir o seu trabalho, a sua música, vamos ver, de repente eu gravo uma música e estoura. Né? Então ela deu oportunidade para muita gente. Mas então, assim, para voltar à coisa que você falou, a oportunidade ela é muito importante. E eu considero que eu fui muito feliz por ter tido tantas oportunidades. Mas eu acho que os artistas, todos eles, entendeu? Eles, na verdade, eles são como nós, eles ainda continuam buscando sempre suas oportunidades. Eles são verdadeiros operários da música, entendeu? Eles trabalham, fazem os trabalhos deles e dependem de vários fatores, né, de mercado, de muita coisa, de mídia, para poder eles terem as oportunidades deles e as coisas realmente acontecerem. Eu acho que a coisa acontece hoje. Antigamente, eu acho que essa oportunidade era mais bem resolvida, sabe? As pessoas se davam mais oportunidade. Hoje em dia eu vejo muitas vezes essa questão do artista, assim, não tô falando do artista famoso, maior, não. Tô dizendo desde o pequeno artista, sabe? O cara de olhar muito pro lado dele e fazer o lance dele, tal, essa coisa sei lá, às vezes criticar o trabalho do outro, assim, na maldade mesmo. Sim, crítica tem, lógico. Isso eu acho que acontece em todos os segmentos. Sim, não é a peculiaridade da música, mas assim, sem sombra de dúvida que a vaidade é um problema. Né? O ego, a vaidade. Mas assim, eu acho que tem muito mais parceria na música, vamos dizer assim, do que propriamente essa coisa da falta de empatia, né? Mas o que eu te digo é assim, que, por exemplo, às vezes a gente tem, por a gente morar no interior, não tão distante assim, contradizendo Humberto Gessinger, que falava que longe demais das capitais, né, aquela coisa deles no Rio Grande do Sul, a gente não está longe mais das capitais. Ponte Nova é uma cidade que é um celeiro de grandes artistas, não só da música, mas eu acho que a gente tem que saber correr atrás, a gente tem que saber você tem que estar no lugar certo, na hora certa, e aproveitar as oportunidades. Então, assim, a gente às vezes fantasia demais, a gente às vezes imagina demais como é viver de música, como é ser um artista, e quando na realidade nós já somos artistas. Nós já somos músicos profissionais, a gente já vive da música, a música é uma realidade pra gente. Assim como qualquer outra profissão. Tem um médico, tem um advogado, tem o professor, tem o músico. Sim. Entendeu? Agora, uma coisa é você ser um músico bem-sucedido na sua cidade, pagar suas contas em dia, ser reconhecido, ser respeitado, que eu acho que é uma das maiores virtudes assim, do ser humano, é respeitar o outro. Né? Outra coisa é você fazer sucesso de mídia, de alcance, né? Sucesso nacional. Isso é outra coisa, ela te leva para um patamar diferente. Mas os artistas, eles carecem das mesmas oportunidades que nós. Sim. Né? E uma curiosidade aqui que eu lembro, né, quando você tocava com o Rodrigo, seu irmão, né? O Rodrigo começou a tocar tem um repertório autoral, que até uma música que eu participei com vocês, tocando banjo, né? Banjo americano. Isso. E como que é esse lance de composição? Você não pensa em... Porra, cara, eu tava na estrada agora e pensando assim, bicho, eu tava esses dias falando com um cara
E ele falou, olha, Bruno, eu vi que você tá postando uns vídeos, você tá tocando violão e tal. Só interromper, porque Pedro, seu filho, compõe, né? Tá compondo, Então, tá compondo. E aí esse cara falou isso, pô, eu posso te mandar umas letras? E eu fiquei curioso pra compor alguma coisa. E no carro eu vim pensando isso, sabe? Eu vim pensando, cantando as melodias pra ver se eu tinha cancha pra coisa ali. Eu acho que eu vou tentar entrar nessa. Mas nós, artistas, eu tenho certeza que você também é assim, a gente tem uma coisa que às vezes atrapalha muito a gente, que é o senso de autocrítica, né? Ah, sim. Então, às vezes para você chegar no resultado final, talvez seja um caminho muito difícil você finalizar, porque eu acho que eu jamais conseguiria finalizar uma música. Eu mudei esse conceito, assim, porque, por exemplo, eu gravei um disco autoral que acabou virando uma coisa que eu não imaginava, de um trabalho que não era a ideia inicial, né? Uhum. Eu queria gravar as minhas músicas para eu ter em casa, minhas músicas e tal. E algumas músicas não iriam entrar, né? Aí uma pessoa ou outra ouvia e falava, Davi, essa música deveria entrar. Eu falei, pô, mas eu não gosto da música, eu acho que é ruim pra caramba. Não, mas coloca assim, eu gostei dessa música, tal. Beleza, enfim, virou, saiu um CD desse trabalho. Recebi muitas críticas, né, positivas e negativas também, sobre esse trabalho, normal. Mas um dia, conversando com o grande mestre Ian Guest, Sim. quando eu conheci Ian Guest, eu fui dar um CD meu pra ele. Pensei muito eu vou dar um CD pra Ian Guest, pô. Aí eu falei, Ian, não repara não que a gravação minha não tá legal, né? Eu usei as armas que eu tinha para fazer esse disco, tal, e aí ele pegou o disco, olhou e tal, e falou assim, dependendo do que você vai fazer, qualidade é coisa de adolescente. Grava, você tem que gravar. Produzir. Botar no mundo. Produz seu trabalho, faça. Sim, concordo. E eu achei muito interessante que ele não tinha onde ouvir o CD naquele momento, né? Ele ficou com ele. No outro dia eu fui buscar ele no hotel. Aí ele estava na porta do hotel, sentado, quando eu cheguei, lendo o encarte do CD. Ele tirou o encarte e estava lendo aquilo ali. Então, isso mudou muito a minha cabeça, assim, sabe? De fazer, grava, cara. Né? Muitas coisas da banda, por exemplo, igual eu tive lá a banda de rock e tal. Hoje em dia tem coisas que eu odiava naquela época das músicas. Eu falei, essa música não entraria num disco. Hoje eu já penso em gravá-la, dando uma nova roupagem para essas músicas. É uma coisa que naquele momento eu não gostava, mas depois eu passei a gostar daquilo. Então eu acho a importância de compor isso, sabe? Sim. É fazer. Sim. Eu acho que o artista, igual assim, na realidade eu me especializei, eu me transformei num produtor, né, ao longo do tempo. E foi muito bom para mim, eu acho que eu tive boas oportunidades como produtor. E eu estou retomando essa coisa de ser músico agora, né? Então, a composição, ser autor, criar, né? Ela depende de uma série de fatores. Você tem que estar vivendo aquilo ali, né? Eu acho que você teria facilidade para isso, te interrompendo aqui, porque você é um bom músico de estúdio. Você já gravou comigo. Sim, eu né? já fiz alguma... Eu sempre falo, por exemplo, sobre back aquela vocal, né? Mas a criatividade, sim... Isso já é a criatividade da coisa. Eu não descarto essa possibilidade, mas assim, eu tô deixando, sabe aquela coisa que um poeta já disse, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu tô seguindo mais ou menos esse caminho, assim, e sem pressa, sem muita... eu não... Sabe aquela coisa da meta? Não tem uma meta, não, mas a meta que eu coloquei, sabe? Eu vou deixar rolar, eu vou ver, eu quero sim produzir, eu quero criar alguma coisa minha, uma identidade, uma coisa que as pessoas vão enxergar, pô, essa música aqui é Bruno, ouvir, eu tenho muito interesse, assim como você, o cara ouve aquela música ali, sabe que é Davi Primavera, ouve aquele jeito de tocar, ouve aquela voz, eu acho que a Jane Duboc fala muito isso, eu acho que a coisa mais interessante de um artista, de um cantor, é o timbre. Entendeu? Porque o lance, assim, é você ouvir a voz, identificar aquela voz, aquele timbre, sem você ver a imagem da pessoa, né?
Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. Né? A identidade ela é muito importante, né? E é uma coisa que, de certa forma, eu busquei isso como baterista. Entendeu? Porque eu sou um músico autodidata, eu não tive oportunidade de estudar, eu considero até assim, eu agradeço por todas as oportunidades que eu tive na minha vida, principalmente as que o meu pai me deu, mas o meu pai, pelo fato dele não ter tido aquela cultura musical, ele não me colocou numa aula de música, mas não porque ele não quis, é porque não estava no cerne dele, sabe? Ele não tinha aquilo como uma prioridade na vida. Então, assim, que já é diferente no ambiente que eu vivo dentro de casa. No quarto do meu filho é cheio de instrumento, ele tem aquilo acessível para ele, embora ele seja um autodidata também, hoje os meninos têm muito mais oportunidade, ele liga no YouTube, tem tutorial de tudo. Então, assim, se eu tivesse estudado música, talvez eu tivesse me aprimorado mais e a minha técnica talvez fosse melhor. Mas pelo fato de não ter estudado música, eu acabei desenvolvendo a minha própria maneira de tocar, e que eu acho que isso é legal e isso é uma identidade que eu tenho, sabe? De você ouvir e saber, pô, legal, esse timbre aqui, essa levada, esse prato aqui, entendeu? Nesse momento, essa virada, isso aqui é a cara de Bruno, entendeu? Tentar fazer uma coisa diferente do que os outros fazem, sabe? Tentar fazer do meu jeito. Por exemplo, uma coisa que eu queria até saber se você faz isso, assim, esses dias eu tô gravando uns vídeos na internet e tal, e eu gravei e mandei para um amigo meu, eu falei, ó, grava o baixo aí, grava um steel, o outro ia gravar uma guitarra e tal. Aí ele me mandou, eu falei, olha, velho, eu gravei, cara, mas eu tava ouvindo, eu entrei no Cifra Club e fui ver que o cara, ao invés de fazer um sol, ele faz um si, não sei o que, papapá. Eu falei, não, beleza, é porque eu fui pela melodia e fiz a minha harmonia ali, eu toquei da minha maneira, entendeu? Eu sempre fiz isso. A gente entra no estúdio, vai ensaiar, eu saio tocando, ouvindo aquela levada ali, o A, o B, a forma. Você faz isso ou você busca assim, tentar ouvir o que o cara tá fazendo e tirar a harmonia? Não, na verdade eu acho que eu não toco nenhuma música. Você faz a sua harmonia do seu jeito. Eu faço do meu jeito. Eu detesto ensaiar. Eu odeio ensaiar. Embora seja fundamental. Mas eu odeio ensaiar. As poucas vezes que eu ensaiei assim, chegava e falava, ó, gente, vamos fazer aqui. Aí passava a introdução da música, beleza, é isso aí, morreu, o final vai ser assim, pronto. Porque às vezes que eu ensaiei para montar um show, na hora eu não fazia nada daquilo que foi programado para fazer. Eu sempre mudava alguma coisa, sempre mudo alguma coisa. Faz do meu jeito, às vezes até de sequência musical, assim, a gente prepara um repertório para ir pro show, chega na hora, a cara do evento é outra. Sim. Isso acontece o tempo inteiro. É uma emoção, né? Você chega lá, você tá tocando uma música quebrando pau pra galera dançar, às vezes ninguém tá querendo dançar, o pessoal tá querendo conversar, então você tem que tocar uma música mais de boa. Então eu vou na onda da galera, assim, nos meus shows, né? Então com isso eu acabo improvisando muito, né? Então eu não sou um estudioso de pegar música, fazer igualzinho ali, pegar igual toco música, eu gosto de bossa nova, aí eu vou tocar um Tom Jobim, eu toco do meu jeito, Tom Jobim, entendeu? João Bosco, eu não vou tocar igual João Bosco, eu vou ficar uma vida inteira estudando. Pra tocar igual João Bosco, você tem que nascer João Bosco, né? Vou ficar a vida inteira estudando para me conseguir tocar. Então, né, não sei que eu seja um cara muito bom igual ele, mas não é o caso. Então, assim, eu não... Em vez de eu ficar fritando na música do cara, eu prefiro fritar na minha. Sim, entendi. Né? Acho que mais negócio é trabalhar no meu repertório, na minha música autoral, do que fica fritando o repertório do cara ali. E você sabe que aqui em Ponte Nova tem alguns artistas enrustidos, assim, ocultos. Isso tem vários. Tem. E o cara, essa semana eu conheci um cara que eu tava negociando um carro com ele virou pra mim e falou assim, você é o Bruno, eu já te conheço. Eu falei, legal, de onde? Eu vejo você tocando, é porque eu sou compositor também. Falei, que legal, cara, mas como é que eu faço para ver suas músicas? Eu não sou artista, eu não toco, não canto, nada. Eu componho a melodia, mando para um amigo meu, ele harmoniza aquilo ali, grava e pronto. Então, cara, eu descobri esse cara esses dias, mas eu conheço outros que tem um cara que adora tocar violão, ele só toca as músicas dele, dentro do quarto dele, na casa dele, ele não gosta de tocar pra ninguém, profissionalmente e tal. Então tem muitos desses autores, esses artistas vários, por aí. Assim,
E muitos até, assim, muito bons. Muito, são artistas excelentes, né? Tanto de compositor como instrumentista também. Né? Eu conheço vários. Eu acho que Portinova, quando se fala Portinova é um berço de artista, eu concordo, é verdade. E é verdade mesmo. Né? Não é só quem está trabalhando aqui, vivendo aquilo que tem vários outros aí que eu conheço que são excelentes. E a gente, assim, a gente tem propriedade para falar porque a gente viaja e a gente acaba conhecendo regiões e onde tem essa atmosfera artística, né? Você vai, por exemplo, Três Pontas, é um lugar musical que vem por causa da história do Bituca, do Wagner Tiso, tem aquelas famílias musicais ali. E acaba que ali também, aí voltando no início da conversa, você pega Três Pontas, né? A gente foi lá na mesma época. Sim. Você vê que a cidade inteira é abraçada pelo Milton Nascimento. Sem dúvida. É um cara gigante que dá oportunidade para as pessoas. Sim. Tem uma cantora no Rio de Janeiro, por exemplo, que ela foi no estúdio ensaiar com a banda dela, ensaiando, a dona do estúdio desceu e falou, ó, tem um amigo meu aí querendo te conhecer, ele te ouviu lá de cima, que ela morava em cima, eu tô querendo te conhecer. Ela, beleza. Saiu sem imaginar quem que era, chegou lá, era Milton Nascimento. Legal. E chamou ela para fazer uma turnê junto com ele, com o Criolo e tal. Então, assim, é um cara que dá oportunidade. Você vê Três Pontas ali, a cidade inteira, cara, né, voltada para o trabalho do cara, e isso enriquece a cidade, enriquece o meio artístico. Sim, sim. Né, nasce outras pessoas ali com talentos inacreditáveis. Então, o lance do início da conversa, o que você citou de Três Pontas é isso. Isso. E Ponte Nova eu enxergo isso, cara, sabe? Às vezes eu fico muito chateado com aquela história das pessoas que gostam de reclamar, né? Que falam, santo de casa não faz milagre. Bicho, comigo isso aí não deu certo. Porque eu adoro Ponte Nova, eu acho que eu tive muitas oportunidades aqui. As pessoas me respeitam o meu trabalho, eu acho que elas respeitam o seu trabalho também, sabe? E eu acho que existe essa reciprocidade, sabe? Então, Ponte Nova é uma cidade que tem grandes artistas que estão trabalhando na cidade, que vivem de música na cidade, entendeu? E que são respeitados e são valorizados aqui. Aquele papo, as pessoas falando que porque você não sai de Ponte Nova? O cara adora Ponte Nova. E não é necessário. Aqui. E não é necessário. Hoje existe globalização, cara. Você pode. Antigamente, a gente tinha que. Tudo bem. Não é antigamente, um tempo tão distante assim. A coisa está centralizada no Rio, em São Paulo. Eu até comentei com um grande artista plástico de Ponte Nova e músico também, que chama Ayrton Pirtz, que por acaso ele está aqui. Então, assim, eu comentei essa semana que eu adoro São Paulo, eu tinha a maior vontade de morar em São Paulo, mas não é necessário, porque eu vivo em Ponte Nova, eu tenho a minha família aqui, eu crio os meus filhos aqui, trabalhei durante a vida inteira com um artista do Rio de Janeiro, entendeu? E viajando o Brasil inteiro. Então, assim, a gente vê que você pode morar em Ponte Nova e trabalhar no Brasil inteiro, entendeu? Tem grandes artistas que fazem isso. Eu conheço alguns artistas que moram no interior de São Paulo e a gente nem sabe, não faz a mínima ideia. Acha que esse cara está no Rio, mas na verdade esse cara está no interior de São Paulo, está no interior. Tem muita gente que mora lá na Nova Friburgo, Visconde de Mauá, os caras moram ali e dali eles saem, vão trabalhar em vários lugares, né? Então, assim, hoje, bicho, o mundo é muito grande, existe avião, é tudo muito prático, né? Enfim. Mas aí, você falou um lance que eu acho que é curioso também, que é interessante a gente saber, que tem muitas histórias muito curiosas, muito engraçadas, às vezes, nessa noite, né? Que a gente trabalha. E você falou de evento. Que às vezes eu fui tocar no evento e tal. Conte-me, você tem alguma história que te vem assim... Davi... uma coisa importante. Davi é o melhor contador de histórias que eu conheço. Ele é um cara que, bicho, ele pega a história, ele transforma, ele te conta, bicho, você fica rindo e aquilo é gostoso demais. Aquela história de você rir até a barriga doer, sabe? Você tem alguma história que você lembra? Rapaz, tem várias, mas... Várias, com vou certeza. Vou falar uma que veio à cabeça aqui agora. Que só acontece com músico. Só acontece com músico. É a tal da situação que não tem como você sair, né? Fui tocar no casamento e
no meio do casamento, assim, eu ia sair do palco pra outra cantora entrar. Aí saí, deixei meu violão lá, já levantei, já fui saindo. E nisso eu lembrei, meu copo de água tava no cantinho. Eu fui abaixar pra pegar o copo, coloquei a mão assim, achei que era na parede, era uma cortina. Vazou. No meio do palco, todo mundo olhando pro palco, pá! Você também deve ter várias por aí, né? Já. Ih, eu lembrei de uma. Dá pra contar só essa? Tá, eu lembrei de uma pra finalizar. E de eventos tem várias, mas até é curioso, foi o dia que nós decidimos que a gente ia montar a banda All Star. Estávamos Rodrigo, meu irmão, eu e Vitinho. Vitor Fernandes era baixista na época. A gente foi tocar lá em Cachoeira do Campo, num restaurante, uma pizzaria à noite, um trio. E a gente gostava de tocar pop rock, MPB, enfim. Rodrigo começou aquela coisa de compor, Vitinho ainda não compunha. E aí, cara, aquela coisa do bar, né? Tá tocando, aí chega... Aqui, você pode abaixar um pouquinho o som? Aí ia lá, abaixava. Aí chegava o dono do bar, que contratou a gente, chegava... Tá baixo, você pode aumentar um pouquinho? A gente aumentava. Aí vinha um senhor, vinha esse senhor, um senhorzinho, chapeuzinho, bigodinho, vinha... Pode abaixar o som, tá alto. A gente, tá bom, abaixava o som. E ficou nesse ping-pong. Aí vinha o dono do bar, aumenta, pô, tá baixo. Aí a gente, pô, cara, tá bom. Aí veio o senhor pela última vez. Aí esse senhor chegou, você pode baixar o som, por favor? A gente falou, ô senhor, o senhor me desculpa, mas o dono do bar pediu pra gente aumentar. Ele falou, o dono disso aqui tudo sou eu. A gente não conhecia o dono do bar. E aí, só que ele era o pai do cara. Só que aí eles ficaram naquela coisa. E a gente falou, bicho, não dá pra gente esse negócio, sabe? De ficar nessa murrinha, não. Vamos montar uma banda, vamos tocar em evento, vamos resolver ganhar dinheiro. Aí a gente montou essa banda de baile, que deu certo, a banda All Star. E que existe até hoje, né? Uma coisa que funciona bem nisso, na hora de você abaixar o som, o cara pede pra você abaixar, você põe a mão assim e roda o cotovelo só que não abaixa não. Aí você fala, cara, tá bom? O cara fala, tá baixo agora. Continua a mesma coisa. Enfim, a gente passa por essas coisas até hoje, né? Mas o bar é uma escola, né? O bar e o baile, né? Faz parte. Então é isso, né, gente? Então... Agradecer isso aí. Da Visão. Aqui. Isso aí, da Visão. Valeu. Obrigado, Secretaria de Cultura, Valeu. Turismo, a galera da equipe técnica que está aqui. E obrigado pela oportunidade que nós tivemos de contar um pouquinho, um bate-papo, né? Com certeza, um papo certamente bacana. Tinha muitas outras histórias, certeza. muita coisa que ficou para trás que a gente não contou. Mas... Sim, mas sempre bom bater se o papo. quiserem assim, fazer né? uma segunda edição, uma terceira, Conte com a gente. Conte conosco, tá? Vai ser um prazer. É isso aí. Valeu.